Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Hoje, de maneira bem simples e objetiva, eu vou explicar para vocês o contexto histórico das desavenças entre o Azerbaijão e a Armênia para que vocês entendam a crise atual em Nagorno-Karabakh. Então já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o trabalho que desenvolvo com carinho para todos vocês aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e ative o sininho da notificação, isso é muito importante. Se você já é inscrito, já ativou o sininho, muito obrigado pelo apoio de sempre. Bem, as crises territoriais na Europa Oriental é algo que existem há séculos, mas esse atual conflito em Nagorno-Karabakh que todos vocês estão acompanhando é fruto de decisões tomadas pela União Soviética. Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa com uma área de mais de 8.000 km², localizada na Transcaucásia, um território que corresponde às repúblicas da Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Lá nos primórdios, essa região era povoada tanto por armênios majoritariamente cristãos, quanto azeris, que na maioria seguiam o Islã. De acordo com o historiador Moisés Korene, os primeiros povos da região de Nagorno-Karabakh foram conquistados pelo reino da Armênia durante o século IV a.C. O historiador Estrabão relata que por volta do século II e I a.C., toda a população da Grande Armênia, incluindo a região de Nagorno-Karabakh, falava o idioma armênio, muito embora isso não queira dizer que a população necessariamente era formada inteiramente por armênios. Afinal, o reino da Armênia conquistou muitos povos. Fato é que os armênios habitam aquela região de Nagorno-Karabakh desde os tempos romanos. Os anos, décadas e séculos passaram e em 1805 a região de Nagorno-Karabakh acabou se tornando um protetorado do Império Russo através de um tratado assinado pelo czar Alexandre I da Rússia. Toda a região da Transcaucásia estava sob a autonomia do Império Russo. As coisas começaram a sair do controle com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Um surto de disputas territoriais se espalhou pelo mundo. Na Europa Oriental, os soviéticos, também conhecidos como bolcheviques, começaram a ganhar força. Em novembro de 1917, ocorreu a revolução que colocou fim no Império Russo. Logo depois, a Armênia, Azerbaijão e Geórgia decidiram declarar independência da Rússia e formaram a República Federativa Democrática Transcaucasiana, também conhecida como Federação Transcaucasiana. A Federação Transcaucasiana durou apenas 3 meses e logo foi dissolvida. A Armênia, Azerbaijão e Geórgia se tornaram estados separados e foi apenas uma questão de tempo para que surgissem as primeiras disputas territoriais entre eles. É nesse momento da história que começa a interferência dos soviéticos. O mundo tinha acabado de sair fragilizado de uma guerra de escala global. Surgiram novos países, governos e, consequentemente, novas disputas territoriais. Um cenário perfeito para os soviéticos, em especial para um chamado Joseph Stalin. Stalin, que na época era chefe do Comissário de Nacionalidades, uma instituição soviética para lidar com nacionalidades não russas, decidiu iniciar o processo de sovietização em toda a região da Transcaucásia. A sovietização era um sistema político e econômico baseado no estilo de vida e na mentalidade dos soviéticos. Não demorou muito para que toda a Transcaucásia fosse integrada à União Soviética. Entre o final da década de 1910 e o início da década de 1920, a Armênia e o Azerbaijão começaram a ter desentendimentos por causa de questões territoriais. Nesse mesmo período, a região da Transcaucásia começou a ter vários conflitos
por questões territoriais, e foi nesse momento que o governo soviético decidiu manipular os interesses daqueles países. Os soviéticos tomaram o controle do Azerbaijão, da Armênia e de outros territórios da Europa Oriental. A União Soviética estabeleceu Nagorno-Karabakh como uma região autônoma com maioria armênia, mas dentro do território do Azerbaijão. Em seguida, o governo soviético adotou a política dividir para conquistar, que consistia em ganhar o controle do lugar através da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantivessem individualmente. Era uma estratégia para romper as estruturas de poder existentes, para não deixar que grupos menores se unissem. O governo soviético sabia muito bem que poderia controlar não só os confrontos territoriais entre armênios e azeris, mas podia manipulá-los de acordo com o seu interesse. O governo soviético, com o objetivo de agradar a Turquia, rival da Armênia, decidiu reduzir o território armênio. Logo depois, mesmo sabendo que a população de Nagorno-Karabakh era de grande maioria armênia, o governo soviético entregou o controle daquela região para o Azerbaijão. Durante décadas e mais décadas, a União Soviética, com sua poderosa influência e com seu poderoso Exército Vermelho, conseguiu controlar os conflitos territoriais nessas regiões, principalmente entre a Armênia e o Azerbaijão. E o governo soviético era esperto, pois de acordo com o seu interesse, tinha hora que ele favorecia um, tinha hora que ele favorecia outros. Tudo isso mudou em 1988 com a dissolução da União Soviética. A população de Nagorno-Karabakh viu o enfraquecimento dos soviéticos como uma oportunidade para reivindicar a separação do Azerbaijão. Em 1991, com a queda da União Soviética, Nagorno-Karabakh, apoiado pela Armênia, decidiu declarar a independência. Começava assim uma guerra entre Azerbaijão e Armênia que ceifou a vida de mais de 30 mil pessoas. Foi criado então o Grupo de Minsk, liderado pelos Estados Unidos, França e Rússia, para encontrar um fim para a guerra entre os dois países. Em 1994 foi assinado oficialmente o cessar-fogo mediado pelos russos. Ao fim da guerra, a Armênia conquistou quase 10% do território pertencente ao Azerbaijão e apoiou a autoproclamação da República de Nagorno-Karabakh, chamada de República de Artsakh pelos armênios. A República de Nagorno-Karabakh não é reconhecida pela Organização das Nações Unidas. De um lado, os armênios argumentam que são a maioria étnica e por autodeterminação dos povos têm o direito ao controle de Nagorno-Karabakh. Do outro, os azeris entendem que também tem aquela região como parte do território histórico do Azerbaijão. Existe a possibilidade de uma terceira guerra mundial? Bem, o premier armênio Nikol Pashinyan declarou, abre aspas, uma guerra de grande escala no Cáucaso do Sul, da qual estamos à beira, pode ter as consequências mais imprevisíveis e ir além das fronteiras da região, ganhando dimensão, ameaçando a segurança internacional e a estabilidade. Fecha aspas. O presidente da Turquia, além de deixar bem claro o apoio dos turcos ao Azerbaijão, declarou, abre aspas, chegou a hora de acabar com a ocupação armênia, chegou a hora de responsabilizá-la. Caso contrário, a Armênia continuará fazendo tudo o que quiser. Ela deve se retirar dos territórios ocupados. Todo mundo sabe que essa terra é do Azerbaijão. Fecha aspas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido e entendido melhor essa crise atual em Nagorno-Karabakh. Por hoje é só, mas nos vemos muito em breve, se Deus quiser, aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais!